Olá, seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre simetria nas unhas. E antes de te entregar os 3 pontos importantes e fundamentais para uma unha simétrica, você precisa entender de fato o que é essa simetria nas unhas. Uma unha simétrica é uma unha reta do início aqui da unha natural até a ponta do alongamento. Então existem 5 partes que compõem um alongamento com alto padrão de simetria. E a primeira parte é a ponta do alongamento. A ponta do alongamento ela precisa estar reta de uma lateral até a outra, mesmo que venha fazer o arco da curvatura, mas essas pontas precisam encontrar na mesma direção. E a segunda parte é a parede lateral superior do lado direito e do lado esquerdo. Então essa parede lateral aqui, ela precisa estar reta. Eu preciso olhar para minha unha assim e ver uma linha reta. Não pode ter barriguinha. Normalmente vocês fazem o acabamento e fica uma unha mais gordinha na lateral. Então, se tá gordinha, ela não tá simétrica. Ela precisa ser alinhada do início até o final, até a ponta. E a última parte são as quinas, do lado direito e do lado esquerdo. Essa quina aqui do alongamento da unha em gel, ela precisa estar alinhada. Ela precisa estar alinhada com a lateral da própria unha natural até a ponta. Não pode estar entrando e não pode estar saindo demais, ela precisa estar simétrica. No dia a dia de atendimento de uma nail design, nós temos contatos com vários tipos de unhas. Que seja uma unha estreita, uma unha mais larga ou uma unha normal, que é o mais comum de aparecer. Porém, existe um formato de unha específico, que é a unha larga, que a gente não consegue seguir tanto esse padrão de simetria. Por quê? Se a minha unha ela já é uma unha larga e eu simplesmente repito aquilo que ela já é, né, a largura da unha da minha cliente, o alongamento vai ficar largo como é a unha da cliente. Porque uma cliente que busca fazer um procedimento de gel, muitas das vezes ela está insatisfeita com a largura da unha, então ela quer deixar a unha mais natural, quer deixar a unha mais fina. Porém, se eu sigo essa estratégia de simetria em clientes que têm, né, uma unha mais larga, dificilmente essa cliente sairá da minha mesa satisfeita. Porque agora, né, depois que você faz o alongamento, aquilo que já era largo, mesmo que permanece com a mesma simetria, com a mesma largura, a cliente tem a sensação de que a unha está mais larga do que ela já era. Até porque, né, aumentou o tamanho, tem uma quantidade maior de produto. Então, em unhas mais larguinhas, a gente não segue essa linha de raciocínio. E o que eu sempre faço com as minhas clientes, ensino para as minhas alunas, é que em unhas largas como essas, a gente tenta deixar ela um pouco mais estreita, usando uma estratégia de acabamento na parede lateral inferior. Então, quando eu atendo clientes que têm unhas largas como essas, eu não uso essa estratégia de simetria, né? Faço de uma outra forma para deixar aquela unha mais natural, mais simétrica e com isso a minha cliente sair mais satisfeita. Agora, eu trouxe aqui 3 pontos importantíssimos, é claro que não são somente eles, mas esses aqui são muito importantes para eu conseguir entregar uma unha simétrica, com alto padrão de simetria. Antes de te dar esses 3 pontos que são importantíssimos para uma unha simétrica, eu quero que você verifique se você já é inscrita nesse canal. Se você não é inscrita nesse canal, corre e se inscreva para você receber conteúdos como esses. E aproveita também e deixa o seu like aqui para o YouTube entender que conteúdos como esses, conteúdos de unha que eu trago aqui para vocês, são relevantes. O primeiro ponto é saber analisar a unha antes mesmo de sair lixando. Então, antes de sair lixando, analisa, não sai lixando de qualquer jeito. Seja intencional no seu lixamento. Pare e olhe, essa lateral aqui eu preciso lixar com mais intensidade porque ela está mais larga. Então, lixa aquela lateral com mais intensidade. Quando você não analisa, você simplesmente sai lixando tudo de qualquer jeito. E a sua unha fica aquela unha sem formato, aquela unha sem simetria. Não fica aquela unha que chama a atenção. Fica só mais uma unha comum, né? Uma unha sem simetria é uma unha comum. O segundo ponto é, saiba escolher os materiais que você vai utilizar na hora de você fazer o seu lixamento. Estou falando sobre a broca e sobre a lixa. A lixa, existem vários tipos de lixas. Lixas que são mais grossas, lixas mais finas, lixas mais duras, lixas mais maleáveis. Então, existe uma infinidade de modelos. Então, qual que é a melhor lixa que eu tenho que escolher para fazer o meu acabamento, Andresa? Uma lixa mais firme. Por quê? Se eu preciso que a lateral da minha unha, que a ponta da minha unha, que a quina da minha unha fique reta,
Então eu preciso de lixas que vai me ajudar nessa etapa. Preciso de lixas que sejam firmes, como essa. Essa lixa aqui, ela é firme, mas ela não é tão firme quanto essa. Essa aqui é uma lixa muito fininha, mas é uma lixa dura. Então quando eu lixo aqui, ó, eu faço esse movimento de lixamento, ela não fica fazendo esse movimento. Com isso eu consigo deixar a minha unha muito mais simétrica, tá? A mesma coisa para o lixamento de ponta. A ponta ela não é para ser reta? Como que eu pego uma lixa que é mole? Quando eu vou lixar, minha ponta vai ficar cheia de ondulação. E às vezes você nem vai conseguir ver assim, com tanta clareza, essa diferença. Mas na hora que você for tirar a foto da sua unha, você vai ver que ela não tá tão reta como você gostaria. Então, muitas das vezes está na lixa que você escolhe. Um outro ponto muito importante na lixa é que quando a lixa está muito gasta, olha o que acontece. Aqui, ó, ela tem é como se ela tivesse quebrada. Isso aqui é muito comum de acontecer. Por que acontece isso? Porque eu lixo colocando firmeza na mão. Então, quanto mais firme eu lixo, e quanto mais velha a minha lixa é, obviamente ela vai ter essas marcas aqui de uso, né? O que ela quebrou aqui? De tanto eu ficar forçando ela. Então, se eu uso uma lixa como essa aqui, quebrada, para lixar minha parede lateral, eu não vou conseguir deixar minha parede lateral simétrica, porque a parede lateral vai só repetir aquilo que está aqui, ó. Eu vou deixar a minha unha igual está aqui na lixa. Vai chegar aqui nessa parte aqui, ó, a parte da minha unha que tocar aqui nessa região quebrada, ela vai ficar abaulada. Então a minha unha, sempre quando você for fazer o seu lixamento de parede lateral, verifica se sua lixa está intacta. A Andresa precisa sempre ser uma lixa nova? Não necessariamente, tá? Ela não precisa ser nova, ela precisa estar em perfeito estado, precisa estar dando para lixar, tá dura, não tem nenhuma marca? Beleza, pode usar ela. Agora, um ponto muito importante também são as brocas. Se eu uso uma broca ruim para fazer um lixamento, eu vou ter muito mais dificuldade de lixar essa unha. Eu vou ter muito mais dificuldade, por exemplo, de fazer um acabamento na ponta. Eu não preciso deixar a minha ponta reta. Como que eu uso ali uma broca que não vai me ajudar? Na verdade, ela vai me atrapalhar em fazer esse processo reto, né? A curvatura, por mais que seja uma curva, lembra que eu preciso da minha ponta retinha? Então, todos os pontos do meu arco da curvatura, eles precisam estar linear, precisam estar certinhos. Dependendo da broca que eu utilizo, a minha curvatura fica cheia de dentinhos. Ela não fica reta, o arco não fica certo. Ainda sobre as brocas, quando você usa uma broca que tem os dentinhos, as gramaturas muito espaçadas, né, você transfere aquele desenho da broca para a sua unha. Sua unha fica também cheia de ondulação, com isso distanciando de uma unha simétrica. Terceiro ponto, dominar o lixamento técnico, dominar essa etapa com muita excelência. Se você não domina o lixamento técnico, você simplesmente vai sair lixando de qualquer jeito. Você pode ter uma ferramenta que te ajuda, uma boa broca, uma boa lixa, que não vai ser o suficiente. Você pode olhar para a unha, igual no primeiro passo que eu falei para você, olhar, analisar. Se você não souber, se você não dominar, você não vai entender. Você vai olhar para a unha, mas você não vai saber onde está o erro, você não vai saber olhar com clareza. Então é muito importante você ter clareza, domínio do lixamento técnico. É claro que o cenário ideal é você ter um controle de produto, é você construir uma unha que quase não precisa de lixamento, mas eu sei que muitas das vezes não é assim que acontece, né? Na realidade não é assim que acontece. Então se você, por exemplo, não tem um bom controle de produto, ainda tem dificuldade nessa parte, e você quer entregar uma unha melhor, com um acabamento melhor, um alto padrão de simetria, você precisa dominar a etapa do lixamento técnico. Porque na verdade não adianta nada se você tiver uma boa aplicação, fazer aquela aplicação perfeita, com o maior controle de produto. Se você não dominar o lixamento, você estraga tudo aquilo que você fez. Então, ter domínio do lixamento é muito importante, tanto para você conseguir fazer um acabamento perfeito, com excelência, quanto para você reduzir o seu tempo de mesa. Por quê? Porque quanto mais confuso você está ali no lixamento, mais tempo você demora. Mais vezes você precisa ficar voltando naquelas etapas que você já lixou. Então, são esses 3 pontos importantes que você precisa saber para você entregar uma unha com um alto padrão de simetria, que é o quê? Saber fazer uma análise, né, do que precisa lixar, uma boa ferramenta também, e o mais importante, que é dominar o lixamento técnico, porque sem o domínio técnico de nada adianta. E falando em dominar o lixamento técnico, eu tenho um curso exclusivo de lixamento técnico. É um curso muito específico.
Eu te ensino cada passo do lixamento técnico com riquezas de detalhes para você não ter problema mais com simetria, para você não ter problema mais com quebra, para você entregar uma unha com um alto padrão de simetria e qualidade para sua cliente. E o melhor de tudo, não precisar ficar morrendo de lixar a unha e no final ainda não ficar satisfeita com a unha que você faz. Eu deixei aqui embaixo o link do Dominando Lixamento Técnico e eu estou te esperando aqui do outro lado. Um grande beijo e até mais!